Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal nesta terça-feira ensolarada em Goiânia, onde eu venho aqui falar um pouco sobre o Goiás, sobre o próximo confronto do Verdão. Verdão que vem de vitória importante sobre o Atlético Paranaense e agora vai, para o seu próximo confronto em casa contra o Cuiabá, em busca da retomada da liderança do Campeonato Brasileiro, que já era dele, acabou perdendo essa liderança aí por um vacilo, por perder pontos em casa pro Coritiba, que acabou chegando, mas agora contra o Cuiabá o Goiás vai em busca, da retomada dessa liderança. O Goiás que vem fazendo bons jogos dentro de casa, a exceção do jogo contra o Atlético, que foi um jogo assim para se esquecer. Contra o Criciúma, segundo o Wagner Mancini, foi uma boa partida, eu não vejo dessa forma. Eu acho que o Goiás não poderia perder pontos para o Criciúma, mas acontece dentro da competição, alguns times vão oscilar. Mas com exceção daquele primeiro tempo do Criciúma também, o segundo tempo o Goiás cresceu muito de produtividade. Gostei muito do futebol do Goiás, mas também acho que foi ali uma perca de pontos que talvez faça um pouco de falta. E não, já faz, que aquele pontinho poderia significar hoje a liderança do campeonato, mas é isso. Futebol é isso, não vamos ganhar todas, mas importante é jogar com vontade, assim como foi a partida contra o Atlético Paranaense, que diferente de muita gente que falou que o Goiás jogou por uma bola, o Goiás foi retranqueiro, eu já penso de um modo diferente. O Goiás fez um jogo inteligente. Ontem na análise eu trouxe essa opinião minha. Um jogo inteligente, minando as ações do Atlético. O Atlético só jogava conforme o Goiás queria, o Goiás jogando sim por uma bola, mas o Goiás esperto, atento na marcação, subiu a linha de marcação ali, e o Atlético não conseguia fazer nada que o Goiás não conseguisse suportar. Então jogou conforme o Goiás deixou, E no segundo tempo, muito esperto o Wagner Mancini viu que a equipe do Atlético Paranaense acabou cansando, de tanto tentar, mas tentava e não tinha nenhuma oportunidade assim clara de gol. O goleiro Tadeu pouco trabalhou na partida. Então, vendo isso, o Wagner Mancini faz aquelas alterações, dando um pouco mais de velocidade, abrindo o Moraes para um lado ali, o Wellington Rato mais enfiado no meio, e acabou trazendo essa vitória. Muito inteligente o Wagner Mancini, essa sacada dele, volta a ressaltar isso. Então conseguiu aí uma vitória importante e que eu acho que vai dar muita moral, Você vencer um Atlético Paranaense, time do tamanho que é o Atlético Paranaense, toda a expectativa que se tem para ver o Atlético voltar à Série A. O Goiás foi lá e venceu fora de casa. O Goiás, que fora de casa é o melhor time da Série B, sem exceção, não tem outro time que tenha vencido tantas partidas quanto o Goiás, Dentro de casa também faz um bom campeonato, não tão bom quanto fora, mas vem fazendo aí boas partidas dentro de casa, à exceção da partida do Atlético. Então, o Goiás agora que se prepara com alguns desfalques, tem aqueles desfalques de sempre, que todo mundo já sabe, que é o Lucas Ribeiro, que segue em recuperação pós-cirurgia, daquele choque que teve com o Luiz Henrique, até hoje segue se recuperando. O Rodrigo Andrade também segue fora, Isso aí, infelizmente, não vem conseguindo aí ter uma sequência de jogos, e sofrendo com lesões, e a forma física também acho que atrapalha muito o jogador. Temos também o Gava, que está de fora, e boa notícia para a torcida esmeraldina: o Gava deve retornar à titularidade nesse próximo jogo contra o Cuiabá. Então, um retorno importante, no meio ali, é um jogador que o Goiás sente muita falta, um jogador ali que ajuda muito, a cadenciar o jogo, a distribuir bolas ali. Então vai retornar o Gava, vai ficar à disposição do técnico Wagner Mancini para essa partida. Então um retorno importante. O Wellington Matheus com o terceiro cartão amarelo, tá de fora. Desta forma, o Jajá, que cumpriu suspensão no último jogo também por terceiro cartão, retorna e provavelmente será ali a opção, desde que o técnico Wagner Mancini não queira colocar o Rato. Eu ainda acho que para uma segunda partida o Rato e o Moraes talvez ainda vá para o banco de reservas, Então fica ali a opção do Jajá para o lugar do Wellington Matheus, que deve ser o que deve iniciar o jogo contra o Cuiabá neste próximo sábado. O Goiás pega uma sequência aí de jogos difíceis agora, onde vai precisar muito do apoio da torcida, Essa semana é só o Goiás estar bem que começa uma coisa aqui, outra ali. Já estão se falando aí Tadeu no Palmeiras, uma coisa assim, umas coisas absurdas no momento fora de hora, O Tadeu que tem uma multa aí pro mercado nacional de 50 milhões, internacional de 110 milhões. Então assim, talvez se alguém pagar a multa do Tadeu seja interessante pro Goiás, Eu acho que
aos 30 e poucos anos aí que o Tadeu já tem. Seria bom pro Goiás, seria bom pro Tadeu. Pensa só, 50 milhões de multa. Mas eu acho que é muita conversa fiada, talvez de gente que não sabe nem o valor da multa do Tadeu e começa com essas lerés, né? Que desde que o Tadeu chegou ao Goiás, ano a ano, a gente sofre com essas notícias aí de que o Tadeu tá saindo, vários clubes interessados, e no final das contas o único clube a fazer proposta oficial pelo Tadeu até hoje no Goiás foi o Santos, né? Que queria levar o Tadeu aí por 8, 9 milhões de reais na época. O Edmir Pinheiro bateu o pé, pediu 34 milhões e o Santos acabou saindo da negociação. Acho que bom pro Goiás, bom pro Tadeu, bom para todo mundo a permanência, né, do goleiro, que é um dos melhores goleiros da história do Goiás aí. Isso é até um assunto que gera muita discussão, né? Quem é o melhor goleiro do Goiás? Muitos vão falar Arley, muitos vão falar Tadeu, mas o Tadeu tá aí escrevendo uma bela história. Parabéns para ele pela trajetória. São 350 jogos e que Deus abençoe, que agora vem os títulos, né? Tadeu, que tem pouquíssimos títulos pelo Goiás, salvo engano, o único título que ele tem é a Copa Verde. Então é um jogador que merece muito, porque é muito trabalhador e merece sim conquistar títulos, que vem agora uma Série B que eu tenho certeza que para agregar muito na história e na carreira, não só do Goiás, mas do Tadeu também, que está escrevendo sua história aqui no Goiás. Pois é, galera, então é isso. Para os próximos jogos aí agora, pedir a torcida para acompanhar. O torcedor que não tiver lugar para assistir jogo fora de casa, a gente faz o convite mais uma vez. Na GOT 62 a gente se reúne. É o único barzinho esmeraldino que a galera se reúne ali, ó, em peso para poder assistir os jogos. A gente tá querendo fazer uma festa muito bonita contra o Vila lá. Jogo fora de casa, importante. Então já fica aqui meu convite. Bota na sua agenda aí, jogo do Goiás contra o Vila Nova, né, o clássico, tão importante tanto para Goiás quanto para Vila. Fica o convite aí para você comparecer na GOT, que nós vamos fazer uma festa muito bonita lá. Vamos fazer vocês vão ver. Confia no Brisado que vocês não vão se arrepender. Então já bota aí na sua agendinha aí pra gente encontrar nesse próximo clássico lá na GOT 62, tá bom? Então é isso, galera. Vamos aguardar agora, sábado, dia de lotar a casa para poder buscar mais esses 3 pontos. Você torcedor aí que tá chateado com o Goiás, chegou a hora, chegou o momento, dá aquele perdão, dá aquele voto de confiança pro Esmeraldino, pra gente ir em busca de mais esses 3 pontos, retomar essa liderança e bater o Curitiba, porque a gente sabe que o campeonato é muito difícil, é muito longo e não tem nada definido, né? Não chegamos ainda nem na metade do campeonato, ainda tem muita bola para correr e o Goiás precisa do torcedor, o Goiás precisa desse voto de confiança, né? A gente precisa apoiar, esse é o nosso papel como torcedor, né? Então fica isso, não ficar cornetando nas redes sociais, porque vocês perceberam que o ADM tá maluco, né? Quem for cornetar lá vai levar só no meio do oi. Então você que é corneta de rede social, e cuidado que talvez essa semana aí você também fique famoso aí pelo Brasil afora por comentários ou pelas respostas do ADM lá do Instagram oficial do Goiás, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e vamos lá!